negociação entre o governo militar e o Roberto Marinho, que já tinha uma televisão pequena, e eles fazem um acordo. Então o Roberto Marinho diz para os caras: olha, vocês me dão toda a estrutura e eu monto uma comunicação nacional para que a gente possa criar então a ideia de um país unificado, uma identidade nacional a partir desse governo militar. E é isso que acontece, e essa história toda vocês já devem conhecer, devem ter lido o livro do nosso querido companheiro aqui, que foi professor aqui no nosso curso, Daniel Hertz, onde ele conta a história da Rede Globo, como é que nasceu e tal. Então, esse acordo entre os militares e a Globo cria todo esse mecanismo também muito poderoso, que é a Rede Globo de televisão, que vai, ao longo de toda a ditadura militar, constituir um jornalismo nada dúbio, né? Um jornalismo de defesa da ditadura, um jornalismo que impedia que os fatos do que estava acontecendo nos porões viesse à tona. Então, nenhuma dubiedade no jornalismo. Ao longo da ditadura, pouquíssimos veículos de comunicação comercial se opuseram à ditadura, inclusive pouquíssimos, eu digo né, foi a TV Celso, que era uma televisão muito importante na época, tinha 10 anos já de vida, e era uma empresa, e eles inclusive eles inovavam no campo da comunicação, criavam programas diferenciados e faziam uma disputa muito grande com a TV Tupi, que era a grande rede da época. E o dono da TV Excelsior, ele era um liberal, né, liberal mesmo, daqueles que acreditavam na possibilidade da liberdade de expressão, de uma democracia liberal, burguesa. Ele tinha estava muito firme nessa convicção, e ele se opôs ao golpe. Foi o único da grande mídia que se opôs ao golpe o tempo todo, denunciava, dentro da TV Excelsior tinha matérias que denunciavam o que estava acontecendo e tal, e inclusive o governo então fechou a TV Excelsior, né, cassou a autória, e tem esse momento importantíssimo da vida da televisão brasileira, né, quando a TV Excelsior é fechada e é anunciada pelo próprio jornalista, o próprio apresentador do jornal da TV Excelsior. Nesse momento estamos fechando, o governo está fechando a nossa emissora de televisão. E desde aí o governo foi sufocando esse empresário de tal maneira que a TV Excelsior fechou, outros negócios dele também fizeram água, e ele acabou perdendo tudo. Né? Então, assim, não era possível uma dubiedade no jornalismo naquela época. Ou tu aderia à ditadura e fazia o que a ditadura mandava, ou tu fazia o trabalho clandestino, rebelde, que também aconteceu. Né? Então, do ponto de vista da mídia hegemônica, nenhuma dubiedade, todo mundo aderiu. Aí a Folha, hoje fala, porque a Folha, eu não sei, o Estadão, sei lá quem, botava receita de bolo, que era uma maneira de protestar contra a ditadura. Bobagem, né? Era uma maneira de dizer, nós estamos aqui, a gente está fazendo isso porque está sendo obrigado, mas na verdade não, né? Eram empresários que estavam defendendo o seu quinhão, né? Defendendo o seu jornal, querendo ganhar dinheiro, e se para isso precisassem se vincular à ditadura, se vinculavam sem nenhum pejo, né? Sem ficar vermelho de nenhuma maneira. Né? Então, todos os jornais aderiam, as televisões também, então um ou outro fazia um protesto, de vez em quando, mas da mídia hegemônica não se poderia esperar nada. E quando veio o AI-5, em 68, piorou ainda, né? Porque aí a censura foi maior, então vocês também já devem ter ouvido essa história, que os censores vinham nos lugares, impediam novelas, filmes, canções, tudo que vocês imaginarem era censurado, qualquer coisa que desse alguma menção a qualquer questão que levantasse sobre a ditadura era censurado. Eu particularmente a ditadura foi muito pessoal para mim, porque o meu pai era radialista, e ele era radialista da Rádio de São Borja, que era de propriedade do João Goulart, que é o presidente que foi deposto. Né? O Jango tinha uma rádio em São Borja, e o meu pai era o diretor dessa rádio, também repórter e tal. Então, quando veio o golpe, também todo o pessoal lá da rádio
chamado pelo exército e tal, e houve toda aquela história que a gente sabe que acontece, né, quando pessoas ligadas às pessoas que perderam o poder ficam sob suspeita, né? Então a rádio de São Borja, a Rádio Fronteira do Sul, ficou vários anos sendo monitorada e com a censura. Eu lembro que o meu pai levava as fitas das novelas para casa, porque ele precisava ouvir todas as novelas. Naquela época as novelas eram rádio novela, era muito famoso as rádio novelas, e o pai ouvia de noite as novelas em casa e era obrigado a cortar determinadas falas da novela, que nem eram novelas produzidas às vezes até em outros lugares, né, que não tinham nenhuma referência com a ditadura militar, mas que os censores achavam que tinha, então tinha que cortar as fitas assim, né? E depois, obviamente, com o correr da ditadura, o apertar da ditadura e a resistência que se formou, o meu pai foi obrigado a fugir de São Borja, a nossa família também toda assim, foi obrigada a migrar para outro estado e tal, então a ditadura teve esse peso muito grande na nossa família e principalmente do ponto de vista da comunicação, porque o meu pai era jornalista na época, né, radialista, repórter, e teve todo esse processo da censura e tal. Então isso acontecia desde as rádiozinhas do interior até os grandes conglomerados, né, da nossa comunicação. A gente teve também uma experiência muito interessante, que provavelmente também vocês já estudaram, né, no curso de vocês, que foi a experiência da revista Realidade, que é uma revista que nasce nos anos 60, logo depois do golpe, em 1966. É uma revista que é produzida pela editora Abril, por um camarada que tinha chegado há pouco tempo dos Estados Unidos, com toda uma visão do jornalismo estadunidense, e ele pensou assim, pô, vou fazer uma revista, em vez de mensal, fazer uma revista semanal, vou fazer uma revista mensal. E aí iniciou um trabalho na revista Realidade, que era uma revista mensal e que produzia reportagens extraordinárias, né? Penso que nenhum jornalista no mundo pode passar pela universidade sem ler as reportagens da revista Realidade, que são reportagens extraordinárias. E a Realidade chegou a tentar fazer um trabalho de jornalismo crítico entre 66 e 68, produzindo reportagens que falavam, por exemplo, de outros países, das ditaduras que estavam rolando nos outros países, que era uma maneira de falar da nossa aqui sem falar da nossa. Tentaram fazer isso muitas vezes, também foram podados, foram cortados, caneteados, e a partir de 68, então, não fizeram mais. Mas seguiram fazendo um jornalismo de reportagem de qualidade muito grande, que trazia temáticas importantes na época, que se não falavam da ditadura em si, elas evocavam temas que a ditadura não permitiam que fosse falado. Então, assim como vocês veem, a experiência do jornalismo, quando eu falo jornalismo comercial na ditadura militar, é uma experiência de completo apoio, né? Tirando uma ou outra experiência, como foi a TV Celso por muito pouco tempo, a Realidade também por 2 anos, 3 anos, os demais todos estavam totalmente alinhados. O que rolava digamos, nas vias de terra, nas estradas de terra? O jornalismo revolucionário, que também tem um livro muito importante que todos vocês devem conhecer, que é o livro do Bernardo Kucinski, que chama Jornalistas e Revolucionários, onde ele conta toda essa experiência da mídia das estradas de chão, a mídia anti-hegemônica, a mídia sindical, a mídia popular, a mídia revolucionária, né, que fazia a denúncia de tudo que estava acontecendo durante a ditadura naquele momento. Então eram pequenos jornais que eram criados e logo eram fechados, logo eles eram empastelados, como se falava, né? Chegava lá a tropa lá do exército, fechava, botava fogo, quebrava tudo, prendia os jornalistas, levava para a cadeia, torturava, matava, desaparecia. Então, assim, esse era o cotidiano do jornalismo revolucionário nos anos da ditadura militar. Então, também foi muito rico esse momento, porque tiveram muitos veículos de comunicação revolucionária e popular.
né? Veículos ligados a sindicatos, a movimentos sociais, ao movimento da luta armada, a luta do campo, muitos, né? Tem um autor também, Pedrinho Guareschi, que também já escreveu bastante sobre isso, traz bastante informação sobre essa época. É muito importante vocês conhecerem a história para vocês poderem entender hoje, né? Porque se eu estou falando aqui para vocês que na ditadura não podia haver crítica, a questão que nós devemos levantar hoje como jornalistas, e vocês como uma nova geração de jornalistas, é: por que diabos nós, não estando numa ditadura, fazemos um jornalismo tão pereiro? Fazemos um jornalismo tão ruim? Né? Fazemos um jornalismo tão pouco crítico? Né? Por quê? Essa é a pergunta que vocês devem se fazer. Né? E claro, a ditadura militar nesse contexto, né, de prisão, tortura, encastelamento, destruição de famílias, porque era assim, tu prendia um jornalista e depois a família toda sofria, porque aquele jornalista não ia para a cadeia ficar lá 1, 2, 3 meses preso, ele ia sofrer tortura, ele ia muitas vezes desaparecer, né, como até hoje a gente tem aí vários jornalistas cujos corpos nem foram encontrados. Então, assim, era todo um tormento para as famílias também. Então, a ditadura militar provocou esse sofrimento, né, que até hoje a gente ainda faz esse trabalho de memória, porque aqui no Brasil nós somos um dos poucos países que não houve punição, né, para os ditadores. Ao contrário da Argentina, por exemplo, que prendeu, julgou e jogou na cadeia os ditadores. Todos. Os ditadores, os torturadores, todos. Né? Então houve